Então, vamos começar com a nossa live. Não é possível ver as vossas mensagens. A luta continua. O mais importante é que vocês estão me a ouvir e a me ver também. Ainda que não me vissem, você vai me ouvir. Então, a salvação é através da fé na pregação do Evangelho. Ainda bem que vocês vão ouvir para poderem invocar. Depois que vocês vão crer, ouvir, pois tem alguém aqui para pregar. E este alguém foi enviado também. Porque se eu não fosse enviado e eu pregasse, ainda que vocês crescem na minha pregação, isto não vos salvaria. Pois como poderiam invocar naquele que eles não creram? E como se salvariam se eles não invocarem ao Filho de Deus? Mas tem que ouvir a pregação do Evangelho para eles crerem. Tem que haver um pregador para que lhes pregue e eles possam crer e possam se salvar. E tem que ter alguém que tem que profetizar. Porquanto o leão está para mim, e esse alguém tem que ser enviado. Para mim, o leão, quem não vai temer? Porventura, não se ouviu as suas vozes até nos confins da terra? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que proclamam as boas novas sobre os montes. Seus pés são formosos, lavados, calçados com os sapatos de fogo de Deus na preparação da pregação do Evangelho. E tem os seus lombos também cingidos e suas candeias acesas e a espada do Espírito nas suas bocas, e também carregam glória ao Rei Jesus Cristo. A couraça da justiça sobre os seus peitos, mas acima de tudo eles também têm a coroa, o capacete da salvação, pois eles creem naquilo que eles pregam. Então eles têm também o escudo da fé. Eles cingiram seus lombos e foram preparados e enviados pelo dono da obra. Glórias ao Filho de Deus. E assim agora vocês podeis crer e podereis vos salvar. Porque aquele que Deus envia fala a palavra de Deus. E Deus não lhe dá o Espírito por medida. E quem quiser falar, fale conforme a palavra de Deus. E nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E é esta palavra que nós pregamos em todas as nações, para todos os povos da terra. Esta espada do Espírito que sai da nossa boca, mais penetrante do que espada alguma de 2 fios, e que também tem operado com eficácia e eficazmente, porquanto ele também é martelo para esmiuçar toda a penha, e um fogo da aprovação para provar a obra de cada um. E aquela obra que for queimada vai sofrer detrimento, e ai daquele que edificou, importa que seja morto pelo fogo, para o seu bem, se porventura se arrepender, para não ser condenado com o mundo. A obra sofre detrimento, mas a obra daquele neste tempo presente, depois de ser provado no fogo, a aprovar, esta obra receberá o louvor do Senhor. Ok? E assim estamos a pregar a palavra daquele que nos enviou.
e Ele é Espírito e vida. E todos que tenham crido nela tenham visto as manifestações, a eficiência e a eficaz operando eficazmente. Porque é verdade. Espírito e vida vivificando os mortos, restaurando os contritos de coração, libertando os cativos e pondo em liberdade os prisioneiros. Mas a mesma palavra também é o verdadeiro juízo de Deus na terra. Jesus disse: a palavra que eu vos tenho pregado, este que vai vos condenar no fim. E essa geração de ministros corruptos entenderam mal a mensagem de Jesus Cristo, quando ele disse que eu não vim para julgar ninguém. Não, aliás, eu não vim para condenar ninguém. Eu não vim para destruir as almas dos homens, mas vim salvá-las. Eles pensam que Jesus Cristo estava a falar que ninguém será condenado porque ele veio para salvar. Ele disse: a palavra que vos tenho pregado vai vos condenar, não vos julgar, vos condenar no fim. Ouviu? E eles não entenderam. Então dizem que Jesus não julgou ninguém. Jesus não quer? Não condenou ninguém, sim, mas o julgou. E disse que no fim, essa palavra que vocês estão a rejeitar vai vos condenar. E agora, o que é isso, julgar e condenar? Nós vimos que Satanás foi julgado, mas ainda não foi condenado. O príncipe deste mundo já foi julgado. Mas nós vimos Jesus Cristo a dizer que e será expulso o príncipe desse mundo. No futuro já. Então Satanás foi julgado, mas continua de pé. Mas há uma promessa que diz que será condenado, expulso, jogado na prisão, na cadeia, onde ficará durante 1000 anos, depois solto para ser lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já não poderá sair. Nessa geração dos imbecis, dos idiotas, dos ministros idiotas, dos tolos, que são apanhados nas suas mandíbulas pela sua própria astúcia e loucura. Acham-se que são doutores, são sábios, quando eles deverão se fazer de loucos para serem sábios perante o Senhor. E eles foram avançando, batendo os peitos que eles são sábios. E assim foram enganar os tolos. Outros tolos foram manipulados, enganados por eles. Jesus não condenou ninguém. Este homem só condena. Jesus nunca condenou ninguém. Sim, eu não condeno ninguém, mas eu julgo vocês. Jesus julgou, mas não condenou ninguém. Mas ele disse que a palavra iria vos condenar se vocês não crescem. Outro dia ele disse: se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer. Ouviu? No vosso pecado. Que é isso? Isso não é julgamento? Mas não é condenação. Sim, não. Quem diz que se você não fazeres isso vais morrer, não está a te condenar. Está a te julgar, sim. Mas não está a te condenar. Porque ainda ele abre uma chance de você não morrer. Se uma condição. É relativo. Se eu crer, então serei salvo. Mas se não crer, serei condenado. Ouviu? Aí está o julgamento. O evangelho é para julgar as pessoas. E aqueles que andam no erro são angustiados, entristecidos, para o bem deles, para não serem condenados com o mundo. Porque a tristeza, segundo Deus, para quem se humilhar e se arrepender, vai gerar salvação, liberdade. Mas quem achar que foi julgado e ainda faz o pior, como disse Davi, o Senhor acrescentou a tristeza, então Jeremias, a minha dor. Então isso aqui está condenado. Ele próprio se condenou. O Evangelho não veio para condenar, mas também abre uma porta da condenação. E diz que quem não crer será condenado. Então, o que é que vocês acham? Isso não é julgamento?
Eles estão a dizer que eu julgo os outros. Um outro tolo idiota de pastor disse que ele não segue as pisadas do Paulo, porque Paulo disse, assim como eu sou imitador de Jesus, vós também sejais meus imitadores. E quem que disse que eu sou discípulo de Paulo? E quem que te disse que eu sou imitador de Paulo? Eu sou imitador de Jesus. E quem que te disse que Jesus não julgou as pessoas? Jesus julga os escribas e os fariseus. O que é isso censurar? Não é julgamento? Esse título vocês mesmo que deram. Não são vocês? Oh, doutores, no livro de Mateus vocês deram um título ao capítulo 23. Jesus censura os escribas e os fariseus. O que é isso censurar? Não é julgar. Esse fala muito mal dos outros. Jesus falou muito mal deles também. Dos fariseus e dos escribas. Ok? Eram homens. Eram pessoas. Líderes. Os escribas eram hoje os mestres da corrupção. Os doutores. Como diz o próprio Jesus, todo escriba entendido nas coisas, na matéria do reino dos céus, ok? É semelhante a um homem sábio que tira dos seus vasos, ou então dos seus tesouros, vasos velhos e novos. Escribas, homens entendidos na matéria a respeito das coisas de Deus. Mas se esse escriba é um corrupto, ele então não tem entendimento espiritual, tem entendimento segundo a carne. O que é isso? Entendimento segundo a carne. A sabedoria dos homens. Vai querer interpretar a palavra de Deus, entender a palavra de Deus na carne, na mente humana, e assim comete loucura, gerando filhos piores do que o inferno. Vai ensinar mentiras, pois é um cego que vai guiar outro cego. Os fariseus eram espécies mais ou menos hoje de igreja. E esses eram os líderes. A igreja hoje é o judaísmo. O judaísmo. E os fariseus eram uma espécie de um partido religioso que governava na igreja. Assim como hoje existe nas nações. Aliás, todos os modelos que se aplicam hoje na Terra foram imitação ou são imitação da Bíblia. Nós temos os democratas, os republicanos, ou então a direita e a esquerda. Está aí, fariseus e saduceus. Mais ou menos hoje, os fariseus são os da direita, os escribas são os da esquerda. Se hoje é um governo secular, ou então governo de César, como ontem foi chamado, hoje é o governo religioso. Existe esse governo religioso, então são os líderes. Tem igrejas até que fazem votações, as igrejas do diabo colocaram a democracia, votações, eleições, onde tem esse modelo, tem pendências, tem inveja, ódio, porque são dois grupos competindo para poderem tomar o controle do governo, da igreja. E aí fazem campanha, vão se falar mal, vão se bater com os políticos, vão se bifar, vão se injuriar, vão se caluniar, cada um vai apresentar as suas virtudes, borrando o outro. Temos isso hoje nas igrejas, onde tem chamada eleições, e onde não tem eleições, mas tem esses grupos que lideram. Qualquer um que liderar atrai após si os seus comparsas, seus amigos, para lhe ajudar no governo da igreja. Quando ele cair ou lhe tirar, depende da igreja, quais são os métodos da substituição, que vai subir, assim como a igreja romana não tem votação, só com a morte de um papa, então é que vai se votar o substituto, aquele que for votado, coloca o seu governo, coloca o seu grupo, geralmente pessoas de confiança dele, que vão trabalhar aí no secretariado, não sei quem, tudo nas funções, os núncios apostólicos, ele vai lhes nomear. Então,
e seu governo, onde existiram. E Jesus Cristo falou desse grupo, dessas pessoas. Censurou-os. Isso não é julgamento? Eles são líderes, são os bispos, os apóstolos, os profetas, os pastores, doutores, já vimos aí os escribas, evangelistas. Não os julgou, foram julgados, foram censurados. Não somente chamou pelos seus nomes e também apontou os seus pecados. Isso não é julgamento? Diz Jesus no versículo 1. Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. O que é isso? Cadeira de Moisés, assentados escribas e fariseus. Moisés tinha constituído um grupo chamado, que se chamava os 70, que mais tarde foi chamado Sinédrio. Esses 70 homens eram o governo de Moisés. Moisés era o rei, como está escrito que Moisés em Jeshurun foi um rei, julgava o povo. No princípio era ele sozinho, até que recebeu o conselho do seu sogro para que estabelecesse homens justos, homens prudentes, para que pudessem lhe ajudar. Ele levantou 70 e nós vimos, e esses 70 são mais ou menos hoje, nos governos da terra, eram mais ou menos os parlamentares, o Senado. Até nos tempos de Jesus vimos senadores, como o próprio quem? Nicodemos, eram chamados príncipes do povo, José da Arimateia. Ouviu? E esses eram, todos esses grupos, tinham lá seus representantes, como os fariseus, os saduceus, os escribas, os sacerdotes, tudo isso aí. Estavam lá os parlamentares, o Senado. Eu disse que tudo é imitação hoje, pois vocês têm o Senado, chamados senadores, tudo tiraram na Bíblia. Deputados, tudo tiraram na Bíblia. Agora você veja. Jesus está a dizer que na cadeira de Moisés estavam lá esses homens, os fariseus e os saduceus. Estavam lá a fazer o quê? A julgar o povo. Estavam lá a liderar o povo, a julgar o povo, a conduzir o povo. Mas um rei corrupto conduz o povo na corrupção. Um líder corrupto, como Jesus disse, um cego que guia um rebanho cego, ambos cairão na cova. E lá estavam, com a sua lei, a lei que já teria sido manipulada, cozida, reconstruída, acrescentada, com dureza. E também os mesmos que julgavam não era como Moisés. Moisés julgava o povo, mas ele era observador da lei, era santo. Como está escrito que Moisés foi servo e fiel, não na sua casa. Todos os dias foi fiel. Essa casa não é de Moisés. Essa casa é de Jesus. Jesus já não aparece como servo. Aparece como filho. Também fiel, claro, na sua própria casa. Moisés como servo. Por que Moisés aparece como servo e não como filho? Moisés aparece como servo porque a lei não gerou filhos, Moisés não trouxe reino. Então, quer Moisés, que libertou o povo, quer o povo, todos eram servos de Deus, porque não teriam sido gerados para Deus como novos nascidos. Só no reino de Deus é possível acontecer essas coisas. Por Jesus, pela primeira vez, ele na terra se pronuncia essa palavra: é chegado até vós o reino dos céus. Nunca o reino dos céus esteve na terra depois da queda do homem. Depois do paraíso, nunca houve reino dos céus, ok? Agora Jesus traz o reino dos céus. Por isso, ninguém foi justificado segundo a lei e na lei. Todos morreram. Todos foram destituídos da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. Por isso Jesus disse: seu filho vos libertar. Jesus, que trouxe o reino, é o primeiro filho deste reino. Ouviu? Entenderam? O primeiro filho, o primogênito, filho do Pai. Como está escrito: enviarei o meu filho amado. Talvez assim terão respeito dele. Mas eles não compreenderam
não temeram, não o receberam, e ainda assim arrastaram-no fora da vinha e mataram-no fora da vinha, dizendo: este é o herdeiro, vinde e matemo-lo, e a herança será nossa. Então Jesus é o Filho que liberta os escravos do pecado, porque ele disse: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O escravo não vai permanecer em casa, só o Filho vai permanecer. Por Jesus, o Filho primogênito, então primeiro veio para libertar os servos, os escravos, para que se tornassem filhos. E há uma condição para que esta libertação possa se efetivar. Há uma condição para que esta libertação possa se concretizar. Arrependei-vos e crede no Evangelho e sereis salvos. Isto é, libertos do pecado. Agora, Jesus disse: vocês estão na cadeira de Moisés, como hipócritas, julgando os outros, e vós mesmo cometeis os mesmos erros, os mesmos crimes que vocês julgam e condenam os outros. Eles ninguém os julgava e ninguém os condenava. Por quê? Porque cometiam esses erros não à luz do dia, mas na escondida. Por isso eles eram semelhantes como sepulturas caiadas. Eram, Paulo disse, como paredes branqueadas. Jesus disse, eram hipócritas. Então Jesus não os julgou, ou seu escravo do pecado, seu iletrado ministro. Você diz que, ministro da corrupção, que eu vos julgo. Se eu vos julgo, é com a reta justiça, porque não estou sozinho a vos julgar. Eu e o Pai estamos a vos julgar. Aquele que me enviou está a falar mal de vocês. E eu estou só a repetir o que ele está a me mandar falar. Ouvistes? Observai, pois, praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, viu? E alguém vai tomar essa palavra erradamente para aplicar no tempo dele, como que eu somente vou praticar o que eles me falam, mesmo sabendo que o meu pastor é um homossexual. O importante é eu não ser homossexual, então eu devo continuar a praticar a palavra que ele tem pregado e continuar sob condução dele. Não faça isso. Então, você quer mudar isso? Jesus falou no tempo em que estava na carne como homem, em que a lei, ou então a dispensação da lei, ainda não teria sido extirpada. Quando Jesus fala, é chegado até vós o reino dos céus, ele trouxe, mas ainda não tinha se manifestado ao povo. Primeiro, precisava não somente preparar um grupo que poderia dar continuidade das suas obras e depois, no final da preparação, fazer a obra da redenção. Ouviu? Isto é, pagar o preço, morrer pelos pecados da humanidade, como o Cordeiro Imaculado que veio para a redenção. Então, por isso, antes da redenção, os homens não nasceram de novo. Prova de que os discípulos que mais fé tinham no meio deles, que até lhe foi dito que o Senhor poderia edificar a sua igreja sobre a pedra e as portas do inferno não iriam prevalecer. Estamos a ver, no fim, Jesus está a lhe dizer, quando tu te converteres, confirma os teus irmãos. Isto é, Pedro não estava convertido. E a Bíblia diz que porque o Espírito ainda não tinha sido derramado sobre a terra. Por isso ninguém recebia o Espírito. E se alguém não recebe o Espírito, ainda não nasceu de novo. E se alguém ainda não nasceu de novo, este ainda não é de Deus. E quem ainda não é de Deus é um condenado, é um pecador. Ouviram? Então Jesus fala aos fariseus, ou então aos judeus, ao povo, que mostrou, está a ver esses povos, esses líderes que vos conduzem, eles são hipócritas. Eles vos julgam, vos condenam, eles fazem as mesmas coisas que eles vos condenam. Eles não praticam o que eles vos ensinam, mas vocês façam isso. Vocês pratiquem o que eles vos ensinam, mas vocês não
pratiquem as obras deles, porque são hipócritas. Mas agora, quando veio o reino, a palavra agora é outra. Sai do meio deles, povo meu. Pois muitos, como os adventistas, dizem, Jesus observou a lei. Sim, Jesus observou a lei. Por quê? Observou a lei para que fossem, não nós, eles, os judeus. Muitos querem se fazer de judeus. Não tem nada a ver com vocês a lei. Ok? A lei, ou então o testamento de Moisés, o chamado Velho Testamento, não tem nada a ver com as nações. Infelizmente, isso não tem nada a ver com as nações, nem tampouco, não vamos falar da igreja, com as nações. Isso tem a ver com Israel. E mesmo para Israel já cessou. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Depois da redenção, a lei ficou inválida e impotente. Mas enquanto Jesus estava na terra, a lei ainda era válida. Estava a preparar os humanos que essa dispensação iria terminar e iria começar uma nova dispensação, que é a dispensação da graça. Por isso Jesus, ele se manifestou na dispensação da lei. Por isso cumpriu a lei. Ok? Observou a lei. Paulo disse que ele cumpriu a lei para que eles, os judeus, não nós, os gentios, Paulo era judeu, por isso disse nós, fôssemos libertos das maldições da lei. Quais são as maldições? A lei tem maldição? Tinha. O homem que não observar estas coisas, disse Moisés no dia que apresentou a lei, vai morrer. Por isso Jesus se fez maldito. Primeiro cumpriu a lei e depois se fez maldito. Não porque transgredindo a lei. Não. Pela paixão da morte. Por amor a vocês se fez maldito. Ou então carregou as iniquidades do mundo todo. Por isso, como maldito, foi crucificado na cruz. Porque a lei dizia que todo o homem maldito tinha que ser morto na cruz. Maldito é aquele que for pendurado no madeiro ou na cruz. Acabou. Por quê? Para os judeus, Jesus era um herege. Para os judeus, Jesus era um blasfemo de Deus. Para os judeus, Jesus era um maldito. E por isso disseram, tiremo-lo fora da cidade e matemo-lo. Porque todos os malditos tinham que morrer fora da cidade, para não contaminar a cidade que eles consideravam como cidade santa. Por isso, não poderiam morrer dentro da cidade. Arrastavam-no fora dos muros da cidade para ser apedrejado ou então para ser crucificado. E assim eles diziam que a cidade ficava impune da imundícia do maldito que morreu. Então eles levaram, nunca entenderam isso, né? Levaram Jesus fora da cidade, num lugar chamado Caveira, no monte chamado Golgota, e o crucificaram. Mas estava a se cumprir também a palavra do Senhor, que ele carregaria sobre si as nossas maldições, as nossas transgressões, as nossas culpas, as nossas enfermidades. E pelas suas transgressões, aliás, pelas nossas transgressões, ele foi ferido. E pelas suas feridas, nós fomos sarados. Estou a vos esmiuçar tudo que os mestres da corrupção não vos falam. Ok? Então Jesus guardou. Então vem os adventistas. Jesus guardava o sábado. Sim, Jesus guardava o sábado. Jesus não trabalhava no sábado, trabalhos seculares. Sim. E quando lhe julgaram, mas que você está curando no sábado? A Bíblia diz, Jesus disse, é lícito salvar vida no sábado ou condenar, ou matar? Não, é salvar. Então, é isso que eu estou fazendo. No sábado, se um de vocês cair uma ovelha, ou então um boi dele no buraco, não vai lhe tirar? Ah, vai. Então, eu também estou a salvar almas. Estou a tirar da cadeia os prisioneiros de Sião. Ok? Incrível. Aleluia. Jesus observou a lei para nos resgatar, eles, nós não. Para lhes resgatar das maldições da lei. E assim, agora uma nova lei, a lei da verdade, da graça, a lei de Cristo foi estabelecida.
Ai, mas por que muitos pontos do Antigo Testamento, sim, o resto foi conduzido por Cristo e o resto foi abolido. A lição do Velho Testamento, como disse Paulo, foi abolida. Ok? E agora, esses bandidos foram censurados, julgados. Vocês se assentaram na cadeira de Moisés. Vocês instruem, ensinam os outros, obrigam os outros e vocês não fazem o que vocês obrigam os outros. Seus hipócritas. Então Jesus virou para o povo. Ouviu? Pratiquem o que eles vos fazem, mas não pratiquem as obras dele, porque são hipócritas. Ele disse, eles atam fardos pesados e difíceis de suportar, viu? Já tinham aumentado até sobre a lei. É assim que a carne é. Fardos pesados, difíceis de suportar. E propõem, ou então põem nos vossos ombros. E eles mesmo nem com um dedo conseguem. Então, isso não é julgamento? Ele estava a falar a um grupo de pessoas bem identificados. Hoje, mais ou menos, são os pastores. Ok? Bem identificados. Não era uma incógnita, uma linguagem comum, uma relativa, subjetiva. Não. Bem apontados, e agora não somente apontou os pecadores e também os seus pecados. Isso é o quê? E por isso um dia lhe apontaram, lhe afrontaram. Tu estás a nos julgar. Quem te constitui juiz? Quem te levantou para nos julgar? Quem? Jesus disse, sabe, se eu estou a vos julgar, é com verdade, porque eu não estou sozinho. Porventura, na vossa lei também não está escrito assim, viu? Na vossa lei não está escrito assim, que o testemunho de Deus é irrevogável, ou então é válido. Então, eu não estou sozinho. Eu e o Pai estamos a vos julgar com reta justiça. O meu juízo é verdadeiro, porque o Pai também está a vos julgar. Somos dois, não estou sozinho só. São duas testemunhas a falar a mesma coisa. Carregando fardos pesados sobre o povo, mas porém eles mesmos nem com um dedo. Então ensinavam os outros a fazer e eles não faziam. E os que não faziam eram condenados, não somente julgados, e condenados. Uns apanhavam chibatadas, outros eram multados, outros eram expulsos, outros eram mortos. Aqueles que levaram aquela mulher adúltera para ir experimentar Jesus e disseram, segundo a lei, ela deve morrer, porque foi apanhada em adultério. Muitos deles eram adúlteros. Ouviu? Eram adúlteros querendo matar outra adúltera. E esses não mostravam as suas obras ao povo, que eles eram tão discretos, dissimulados, em que as obras, ou então a violação da lei, era feita de noite. De dia fingiam que guardavam a lei. Eles tinham medo do povo, que o povo soubesse. Quem veio desmascarar ele foi Jesus. Habituaram a matar os profetas que desmascaravam eles. Quando os profetas eram levantados, era com essa missão. Por que os profetas apareceram na dispensação da lei? Para virem não somente corrigir o povo, e também repreender o povo. E quando estou a falar o povo, estão todos eles, governantes do governo, sei lá, estou a falar os judeus, governo da casa de Deus, governo das coisas seculares, tudo, como os reis, repreendiam os reis, repreendiam o governo religioso, todos os grupos, sacerdotes, escribas, anciãos, fariseus, os doutores da lei, tudo, todo esse grupo aí, fariseus, saduceus, tudo eram repreendidos pelos profetas e o povo. E a missão era corrigir o povo, conduzir o povo, trazer o povo de volta para a lei, para a justiça segundo a lei. Ok? Os profetas apareciam com esta missão.
Por isso os profetas vinham, aleluia, aplicar a justiça de Deus. Por isso diz a lei e os profetas. Os profetas vieram aplicar a justiça. A lei apontou o pecado, ok? A lei não somente apontou, revelou o pecado. A lei revela e aponta. E os profetas, no meio da dispensação da lei, vêm aplicar a justiça segundo a lei. Isto é, ensinar, instruir, revelar, mostrar ao povo que eles estavam desviados e também mostrar as consequências de eles permanecerem no erro. E assim, profetas profetizaram calamidades, guerras, violências por causa do erro do povo. Mas quando o povo obedecesse ao profeta, então Deus se arrependia do mal que ele havia prometido fazer àquele povo. Ouviu? Por isso diz a palavra de Deus: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e nos seus profetas prosperareis. O que é isso, crer nos profetas? Crer no que nos profetas falavam. Porque eram homens enviados por Deus para vir corrigir o povo. E se o povo não se deixasse corrigir, então as palavras dos profetas eram fogo para aquele povo. E o povo era lenha. Isto é, eram consumidos. Mas em resposta, apedrejaram uns, mataram outros, expulsaram outros. Ouviu? Por isso Jesus, quando apareceu, apontou eles e disse: Jerusalém, tu que matas os profetas, tu apedrejas os que te são enviados. Ele disse: o sangue de todos que morreram, desde o sangue de Abel até o profeta Zacarias, filho de Baraquias, vai cair em cima das vossas cabeças. E fizeram pior. No dia de Golgota disseram: o sangue desse homem cai sobre as nossas cabeças e sobre as cabeças dos nossos filhos. Condenação, não digo eterna, mas terrível. Deveria ser eterna, mas por causa das promessas que Deus fez a Abraão, por isso não serão condenados eternamente. Mas essa geração todos estão condenados, porquanto não receberam, não compreenderam, não entenderam e não creram na paz que lhes visitou. Mas há uma geração que vai crer na paz, e essa paz é Cristo. Pois Jesus disse: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Quando eles falarem isso, quando eles reconhecerem que aquele Jesus que eles estão a odiar hoje, que os pais deles mataram, é o Cristo, então virá tempos de refrigério para Israel, poderão levantar os seus olhos para o céu, porque chegará a redenção deles, a redenção de Israel. Mas enquanto não reconhecerem, estão condenados. Entenderam? E hoje vocês fazem pior do que fizeram os fariseus e os escribas. Hoje vós, ó igreja corrupta, vocês fazem muito mais do que eles. Vocês também dizem que vocês estão nos julgar. Eles também disseram o mesmo. Só que desta vez vocês não tereis a chance de dizer: este é o herdeiro e vinde, matemo-lhe, a herança será nossa. Desta vez ele vai vos cortar. Desta vez todos vocês vão perecer, porque ele veio para vos julgar e vos condenar. A vez passada não lhes condenou, só lhes julgou. Dessa vez é julgar e condenar. O machado está posto à raiz das árvores. Desta vez as árvores infrutíferas vão ser cortadas. João Batista não cortou ninguém. Jesus de Nazaré não cortou ninguém. Elias vai vos cortar e vai vos lançar no fogo do inferno. Ok? Elias vai ajuntar o trigo no celeiro e vai limpar a era, e já começou, vai destruir as vossas cidades, vai cortar os ramos infrutíferos, as árvores improdutivas, e vão ser lançados no fogo, com fogo que nunca vai se apagar. Está nos julgar. É muito mais que isso. Eu não estou a vos julgar, estou a vos julgar, estou a vos condenar. Aleluia! Ouviu? Eu estou a vos julgar e vos condenar. Ainda assim, apesar do juízo de Deus, a salvação está patente. A graça não terminou. Por isso, a respeito de Elias se diz: ele viria para bater
os montes, os lugares altos, montes outeiros, que são vocês, os arrogantes, os soberbos, mas também a respeito dele diz para elevar os vales. Veja que Elias traz o maior e o grande avivamento da história da humanidade. Nunca, desde que houve rebelião, a terra ficou cheia da glória dele. Nunca os montes foram abatidos e os outeiros. Desta vez, não somente os caminhos vão se endireitar, desta vez, não somente as estradas vão se aplanar, desta vez, não somente vai se remover as pedras de tropeço no meio do caminho para que o povo passe livremente, desta vez, ele vai abater os lugares altos, isto é, os montes e os outeiros, e também vai elevar os vales. Desta vez, ele vai encher a terra com sua glória, como está escrito: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. Agora vai a terra se encher da glória dele, como disse Abacuque, que orava a respeito do avivamento. Como as águas do mar cobrem toda a terra, assim o conhecimento da glória de Deus vai encher toda a terra. E este evangelho do reino dos céus será pregado até nos confins da terra. Então virá o fim. Mas quando a terra é cheia da glória de Deus, aonde vocês vão se esconder, ó feiticeiros? Aonde vocês vão se esconder, ó falsos profetas? Aonde vocês vão se esconder, ó governantes corruptos? Aonde vocês vão se esconder? Aonde, ó sacerdotes corruptos? A terra vai ficar cheia da glória dele. O Senhor vai encher a terra da sua glória. E o povo que está em trevas vai ver luz. E até os que habitam na região e sombra da morte vão ver luz. Os cativos serão libertos. Os prisioneiros serão postos em liberdade. Os cegos vão ver luz. Aos mansos será pregado o evangelho do reino dos céus. Sim, os quebrantados de coração serão libertos e curados. Oh, aleluia! Sim, o ano aceitável do Senhor está a ser proclamado. Esta é a graça do Senhor, a graça do nosso Deus, que se manifestou através da redenção pelo sangue que foi vertido em Golgota. Este é o ano aceitável do Senhor. Está a ser proclamado. Uma vez só o sacrifício da redenção foi feita, assim como Arão entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, levando o sangue de um cordeiro para santificar e consagrar os vasos do Senhor e também a nação e o povo. Agora, desta vez, isto é, há 2000 anos, o Emanuel entrou com seu próprio sangue, não no santuário edificado pelas mãos humanas, no santuário edificado por ele próprio. Vós sois o santuário de Deus, o templo do Espírito, aleluia, vossos corpos morada de Deus, e ele agora está entrando naqueles corpos que lhe obedecerem. Pedro, naquele dia do Pentecostes, ele disse: o Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem. E agora chegou a hora da redenção, chegou a hora de proclamar o ano aceitável do Senhor, da redenção. Os vossos pecados serão redimidos, mas há uma condição: arrependam-se e creiam no Emanuel. Este é o Evangelho, e assim sereis salvos. Vocês sereis perdoados, vossos pecados serão apagados e vocês vão experimentar dias de refrigério na presença de Deus. Amém. Ouvistes? Mas não se esqueça, acrescentando esse capítulo, diz assim também: agora chegou a hora de proclamar o juízo do nosso Deus. Em 75, os mais velhos, nós éramos criancinhas. Depois, 74, a chegada dos movimentos e anunciada a independência. E eles zombavam os portugueses, os comerciantes portugueses, os fazendeiros. Essa canção agora é para vocês, ó ministros da corrupção, governantes corruptos,
Onde é que vocês vão se esconder? O dono da vinha veio resgatar a sua vinha e ele vai incendiar a vossa cidade. Ele vai vos matar por quando vocês não são dignos, mas ainda assim vós sois feitura sua. Se vocês se arrependerem, se vocês se converterem, vocês também vão ter um lugar entre os santificados na fé em nome de Jesus, no seu nome, para vocês poderem experimentar dia de refrigério na presença do Senhor através do Espírito Santo. Mas se vocês continuarem a amar em vossas vidas, continuarem a enganar, a mentir, então só vos resta uma coisa: é serem cortados e lançados no fogo do inferno. Esse olhar desde 2020, muitos sacerdotes na terra morreram. A terra se diminui dos falsos profetas. Muitos falsos profetas morreram. Padres, pastores, não sei o que, profetas, ministros, tibijosos e outros. E os famosos se tornaram infâmia. Os ricos vão se enfraquecendo, os escândalos estão aparecendo. Outros estão todos doentes, deprimidos, com cânceres, doenças terminais. Vão morrer se não se arrependerem. Mas eu tenho a chave do reino dos céus. Todo aquele que crer na minha pregação vai receber a redenção dos seus pecados e vai ser liberto, porque eu estabeleço a cidade do refúgio na terra. Então esconda-se, fuja do vingador do sangue enquanto é tempo, porque dias maus estamos a viver. Ai de ti que me ouvires e não se aprontar conforme a palavra do Senhor. Com maiores açoites serás açoitados, porquanto tu ouviste e não te abreviaste, não te aprontaste. Assim sim em Sidom e Sidom e Tiro e Sidom, não eles ouvissem e vissem o que vocês estão a ouvir e a ver, a muitos se converteriam com saco em cinza, sem Sodoma e Gomorra. Ouvissem o que vocês estão a ouvir e ver o que vocês estão a ver, há muito tempo se converteria com saco e cinza, sim. Mas vocês ouviram e estão a ver e ainda assim continuam endurecidos. Por isso, no dia de juízo, com maior rigor sereis julgados e condenados, mas a eles com menor rigor, porquanto eles não ouviram e não viram, mas ainda assim não foram inocentados, porque Deus não tem os culpados por inocentes, mas com menores açoites para eles. E vós? Ouvistes? Então Jesus os julgou e deixou para serem condenados no fim. Ele disse: no fim sereis condenados. Desta vez e agora. Julgados e condenados. Porque estamos tempo no fim. Não resta mais muito tempo. Esta é a última dispensação da igreja. É o último período do tempo da graça. Em breve alcançaremos o topo, ou então a plenitude dos gentios. E Deus vai deixar de lidar com os gentios para lidar outra vez com Israel. Vós sois a igreja do Deus vivo, o povo adquirido, remido do Senhor. Mas vós quais, que crestes e fostes comprados, perdoados, mas se não, pode estar dentro da igreja. Se você ainda não nasceu de novo, você é daquele grupo que ele disse: os cães, os idólatras, feiticeiros, mentirosos, covardes, não vão entrar no reino dos céus. Você faz parte daquele grupo que Jesus disse a Nicodemos: se o homem não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Aleluia! Então arrependa-te, creia na nossa pregação, a pregação do Evangelho. Este homem julga tanto, para o vosso bem, para não seres condenados. Quem não crer no julgamento vai ser condenado. Mas quem, através do julgamento, se abreviar, se apressar, como disse o Senhor no deserto: se hoje ouvirdes a voz do Senhor e não endureçais os vossos corações, então esse vai escapar, vai se esconder na cidade do refúgio. Oh, aleluia! Onde o vingador do sangue não pode entrar. Não toque nos meus profetas, não maltrate os meus ungidos, proibido tocar. Aleluia! Eles estão assinalados. Essa é a propriedade peculiar do Senhor, plantação do Senhor, árvores do Senhor. Glória a Jesus para o seu louvor. Esse é o povo céu, zeloso e de boas obras, estão a ser preparados para subirem na glória, para irem se encontrar com Emanuel, para serem introduzidos na sala de banquete, para entrarem, aleluia, no céu de glória, onde o Emanuel disse: eu vou vos preparar lugar, eu venho para vos levar na casa do meu Pai que tem muitas moradas. Se não fossem
assim eu não vos diria. E agora vocês querem ir no céu com vossos pecados, sabe, o céu é um lugar santo, santidade, santidade, santidade. Por isso o Emanuel morreu para que no lugar em que a lei foi impotente para santificar os filhos de Israel, através do sangue, o Espírito do Senhor pudesse, aleluia, vos santificar. Mas vós fizestes o pior, profanaste o sangue e fizeste agravo ao Espírito do Senhor. Vós pisaste o sangue, tornaste a crucificar o Emanuel outra vez e ainda assim fizeste agravo ao Espírito do Senhor. E tendes blasfemado contra o Espírito de Deus, falando a verdade com mentira. Aliás, chamando a verdade com mentira. Se eu sou falso profeta, como vocês estão a dizer, então vocês estão a falar a verdade e vocês vão para o céu. Mas ai de vocês, se estão a falar mentira, vocês estão a blasfemar contra o Espírito do Senhor. Porque um dia também ele disse aqueles que diziam que Jesus Cristo expulsava os demônios pelo poder de Satanás. Ele disse, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, então é chegado até vós o reino dos céus. Se eu estou a falar na autoridade do céu e os milagres que eu estou a operar é através do poder do alto, então chegou também até vós o reino dos céus. Mas ai daquele que chamar a obra de Deus como mentira, ai daquele que chamar o Espírito do Senhor como demônio, ai daquele que profanar e fazer agravo ao Espírito do Senhor e profanar o sangue de Jesus. Está escrito, sim, aquele que falar mal de Jesus vai ser perdoado, mas quem, aleluia, blasfemar, profanar, fazer agravo ao Espírito do Senhor não terá perdão nem neste nem no século vindouro. Ouvis? Vós chamais o Espírito Santo de demônio, mas eu estou a chamar o demônio de demônio. Estou a dizer que vocês são pecadores porque vocês são. Estou a dizer que vocês são falsos profetas porque vocês são. Estou a dizer que vocês são ímpios porque vocês são. Agora vocês também falam mesmo. Já falaram, né? Vamos lá ver. É um duelo do Carmelo, aleluia. O Deus que respondeu com a salvação, este é o verdadeiro Deus. Assim, vosso Deus não pode vos salvar, porque ele é mercenário. Satanás, ele vai vir o lobo e foge, porque ele é mercenário e mentiroso e pai de mentira, assassino, homicida, e vós praticais as obras dele. E eu fui enviado por Deus e vós não quereis dar crédito à nossa pregação. E agora a palavra se repete entre vocês. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor. O braço do Senhor vai se revelar a vocês, ou em crédito para vos abater, e vai se revelar àqueles que derem crédito à nossa pregação para serem salvos, guardados e protegidos. Porque esses não somente vão ver o braço do Senhor, mas eles vão contemplar a formosura daquele que está eternizado entre os querubins, aquele que vive para todo sempre, aquele que está sentado à direita do poder, aquele quando foi introduzido no céu. Glória a Jesus, todos os anjos foram obrigados a lhe adorarem. Adorem-no, aleluia. Este é o Rei da Glória que saiu da batalha e venceu e tingiu as suas roupas com vinho tinto de Bósra. Sim, agora foi introduzido no céu, entrando na cidade pela porta, e os anjos receberam com adoração, e um trono se estabeleceu, e foi convidado a sentar à direita do poder. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Esse que tomou o poder nos céus e na terra, que no seu nome todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. Este é o Salvador do mundo, Jesus de Nazaré, que me enviou para vir-vos falar essas coisas. Adorem-no. Quem é tu? Quem és tu que não vai lhe adorar? Se os anjos estão lhe adorar, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, a ele a honra, a glória, o louvor, o domínio, a majestade, ciência e riquezas pertencem a ele. Poderoso Deus, abra minha boca e suspiro. Abra minha boca e suspiro. Abra minha boca e suspiro. Tenho sede de ti. Parararara. Oh, tenho sede de ti. Tenho sede de ti, dizer, tenho sede de ti. Aleluia.
Alguém disse, esse homem gosta de adorar. Sim, essa é a minha missão. Eu não vim somente para vos corrigir, para vos guiar para o rebanho, alienta pelas águas tranquilas e para os pastos verdejantes. Sim, também vim para julgar ele e lhes condenar. E também eu vim, aleluia, vos mostrar como é que se adora Emmanuel, para estabelecer outra vez a verdadeira adoração que ficou, glória a Jesus, no tempo. Oh, por quanto o caminho do santuário havia outra vez se ficado encoberto por causa dos vossos pecados, e eu abro o caminho do santuário outra vez, não com meu sacrifício, mas com o sacrifício de Jesus, e porque também eu não amei a minha vida até a morte, então o caminho se endireita e os escambrosos se aplanam, e o povo agora pode ver o caminho e pode ser introduzido no santuário, não com meu sangue, mas sim com o sangue de Jesus Cristo, como disse o apóstolo Paulo, e com ousadia todos nós podemos entrar no santuário pelo sangue e com sangue e no sangue de Jesus. E vós quereis entrar no santuário sem sangue? Não é possível. Vós quereis entrar no céu sem sangue? Não é possível. É preciso que vocês sejam primeiro perdoados, lavados, comprados, redimidos com som de Acameme. Oh, como nós cantávamos na igreja católica. Cordeiro de Deus, que tira pecado do mundo, dai-nos a paz, sua paz, ó Senhor. Tem madres que estão a acompanhar agora, estão a chorar. Tem de piedade. Se tem uma madre aí, se identifica, uma madre corajosa, ou um padre, diga, estou aqui eu. Eu não estou a ver as mensagens, mas os meus anfitriões e repórteres vão me mandar no WhatsApp. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, dai-nos a paz, oh, sua paz, oh Senhor. Oh, aleluia. Fi me fin zambi, fi katulanga masumu manza, watu filan kendam fumu, fumu. Eu sonde yakameme o vondola, aleluia. Oh, eu sonde yakameme o vondola, aleluia. Eu sonde yakameme o vondola, aleluia. Eu sou de Elsa Fernando Madureira, estou aqui, eu, a ex-madre, oh, ex-madre presente, essa que foi liberta da macumba, que foi liberta dos vícios, que foi liberta, glória a Jesus, da idolatria. Eu sou de Yakameme, eu vou lá. Quer se tem uma madre ou um padre no avivo, aliás no ativo, vimos uma ex-madre. Eu sonhei, Yakameme, eu vou lá, aleluia. Eu sonhei. Amém. Louvado seja o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz, que está entronizado entre os querubins, que vive para todo sempre. Aleluia. Amém. A ex-madre está muito feliz, pois ele achou a verdade que ele não encontrou na grande Babilônia. Aleluia. Livre da depressão. Todos eles são deprimidos. Sofrem das insônias. São doentes.
pastores deprimidos, infelizmente, padres deprimidos, esse é o castigo que caiu sobre eles. Por que depressão? Sim, o julgamento de Deus, mas não é condenação, que ainda estão vivos. Eles podem fugir por causa dessa tristeza, mas amam mais a glória dos homens do que a de Deus, então têm preferido morrerem na moça. Mas no inferno vão se arrepender e não vão alcançar arrependimento. Aleluia. Essa é a minha exortação que eu trouxe hoje. Por quanto as pessoas estão a me julgar, dizem que eu julgo, eu condeno. Sim, eu vos julgo e vos condeno. Vocês só andam a falar que só julgo, né? Eu vim acrescentar. Vos julgo e vos condeno. Ok? Ai, Jesus não julgou ninguém. Você não entendeu nada, seu iletrado. Vós que amais as saudações nas praças e de serem chamados rabis. Isso não é julgamento? Vós que faz as obras a fim de serem vistos pelos homens. Isso não é julgamento? Trazendo largas filactérias e alargam as franjas dos seus vestidos. Isso não é julgamento? O que é que você acha com isso? É julgamento isso? Ai dos escribas, hipócritas e fariseus, pois fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que querem entrar. Isso não é julgamento? Ó escribas e fariseus hipócritas, que devorais as casas das viúvas por pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Isso não é julgamento? Os adúlteros que violavam as viúvas com pretexto de prolongadas orações, de vigílias da noite. Isso não é julgamento? Escribas e fariseus hipócritas, vocês percorrem o mundo, indo ensinando a lei, fazendo um prosélito, e depois de teres feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Isso não é julgamento? Doutores cegos, ouviu? Saiu para os escribas, agora vai para os doutores, que eram os mesmos. Pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso não é nada, mas que jurar pelo cumbu, esse é devedor. Isso não é julgamento? Estúpidos e cegos, pois qual é maior? É o ouro ou o templo que santifica o ouro? Isso não é julgamento? Aquele que jurar pelo altar, isto é nada, mas quem jurar pela oferta que está sobre o altar, este é devedor. Isto não é julgamento? Ok? Valorizava mais a oferta do que o próprio altar. Isto não é julgamento? Não julgou? Oh, insensatos, pastores, cegos, pois qual é a maior? É a oferta ou o altar que santifica a oferta? Quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. Que jurar no céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ó escribas e fariseus hipócritas, vocês dizimam a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Jesus não proibiu dar os dízimos, está aqui. Não omitam estas, nem tampouco aquelas. Deveis fazer estas e não deixar de fazer aquelas. Quais são? O mais importante. Eles omitiam o mais importante e faziam o menos importante. E o que é o mais importante? O juízo. O que é esse juízo? A repreensão, a mensagem da repreensão. Deus repreende aquele que ele ama e açoita, aquele que chama filho. Condenação do inferno. Paulo especifica isso, mostra nos rudimentos da doutrina de Cristo as doutrinas do juízo eterno. Ok? O juízo de Deus. E vós dizeis, esse fala muito da condenação do inferno, um Deus de amor. Sim, faz parte
das primícias, ou então dos rudimentos da doutrina de Cristo. O povo tem que saber que existe juízo eterno. Jesus falou isso sempre em suas pregações. Ok? Então ele disse, vocês deixaram de falar do juízo de Deus. Só falam do amor. O amor que me libertou. Sim, ele é amor, mas também ele é o juízo. Ele é a justiça. Ele julga. Ele condena. Ele salva. O amor te salva, mas os pecados vão te levar ele a te julgar para te condenar. Viu? A misericórdia. Deixaram de pregar, de ensinar a misericórdia de Deus. O perdão de Deus, a compaixão, nós pregamos isso tudo. Deus é o juízo, julga, mas também é misericordioso e tardio em ira e grande em beneficência. Mas aí daquele que brincar da misericórdia de Deus, porque só alcançarão misericórdia aqueles que alcançaram misericórdia, aqueles que praticaram misericórdia. E a fé também, sim. Aliás, é o que mais vocês sabem. Pregar é fé. Pregam a fé, pregam amor. Mas quer uma como outra, vocês não praticam. Não tendes fé, não credes no que vocês pregam, nem amais aquele que vocês pregam. E como poderias amar ao rebanho que vocês pregam e ao próximo? Não é possível. Só se amará ao próximo quando nós amamos a Deus. E amar a Deus não é falar com palavras, é com práticas, é guardar a palavra de Deus. Oh, vistes? Oh, condutor cego. Olha o julgamento aí. Bem julgados. Cegos. Nós vimos ali, chamou de estúpidos. E vocês dissessem, esse homem fala palavrões, fala palavras duras. Quando vocês acham na Bíblia, não falam. Jesus falou palavras duras. Aí vocês se rendem. Mas se rende aquele a quem vocês não amam. Não, eles se rendem naquele que eles não obedecem. Por que me chamais Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu vos mando? Por que vocês me honram com os lábios, mas vossos corações estão longe de mim? Sim, honrar a Jesus com os lábios. Você tem medo de Jesus? O medo não vai te evitar ir para o inferno. Ele vai te lançar no inferno mesmo com o teu medo. Pois não recebemos o espírito de escravidão para estarmos outra vez com medo, mas sim recebemos o espírito da adopção de filhos. Aleluia! Nenhum filho tem medo do seu pai, mas o filho teme o seu pai. Tem um temor do seu pai, não é medo. Sim, aleluia! E o temor de Deus é obedecer a Deus, se desviar do mal. Sim, esse espírito clama em nós, Abba, Pai, testificando que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus, com o nosso Espírito, testificam que nós somos filhos de Deus. E Jesus disse, o nascido do Espírito é Espírito. Ouviu? Condutor secos que coais um mosquito engolis um camelo. Fariseus hipócritas, escribas, que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade, hipocrisia. Sepulturas caiadas, paredes branqueadas. Fariseu cego, limpa primeiro o interior, depois do interior do corpo e do prato, para que também o exterior fique limpo. E vós disseis, meu coração é de Jesus, meu corpo é do diabo. O interior limpo é corpo limpo. O interior sujo é corpo sujo. Aquele que limpa o exterior, limpa o interior primeiro. Aquele que vos chama, como está escrito, ele vai vos santificar plenamente no vosso espírito, na vossa alma e no vosso corpo. Ouviu? Estou a ver as mulheres cristãs andarem nuas e dizem que Deus não está interessado nisso. Vossos pastores são gombides, são efeminados, com comportamentos femininos. Vossos pastores são violadores. Eles são cobiçosos dos vossos corpos. Eles têm medo de vocês saírem da igreja por causa da força da vaidade, do espírito de Jezabel que opera nas igrejas. E as mulheres, quando lhes falam essa verdade, automaticamente ficam escandalizadas. E assim, disseram, Deus não está interessado nos nossos corpos. Ouviu? Santidade, como está escrito. As mulheres que faziam da fé profissão se ataviavam com atavios santos. Pudor, decência,
não atentando o poder. Isso é que está certo. Vestir com decência, vestimentos decentes que cobrem o vosso corpo. E eles não querem vos pregar isso, porque eles não são isso. Eles têm medo de falar a verdade. Jesus disse que quem omitir a verdade, Deus vai lhe omitir a sua parte no céu. E quem acrescentar, por isso nós não acrescentamos nada. Tudo que nós falamos está no alfa e ômega da palavra de Deus. Aleluia. Talvez eu vim levantar a igreja de Jesus Cristo, a verdadeira igreja. Vocês vão ver a diferença entre a igreja do diabo e a igreja de Jesus. Onde eu preguei aos servos, o que vai fazer diferença entre nós, como igreja de Jesus Cristo, a igreja da salvação de todas as nações, não é o poder. Temos muito poder. Sim, não digo até o que sobra, porque ainda quero mais. Temos poder, os mortos estão a ressuscitar, os doentes são curados, os deprimidos são libertos, os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam. Tudo isso estamos a operar, mas não é isso que mostra que esta é a igreja verdadeira. Porque o diabo também opera. Tive Joshua fazia essas coisas, Benihim fazia essas coisas, mas nunca temeram a Deus, não andaram em santidade. Mas eu disse aos discípulos, aos servos na reunião de ontem, o que vai fazer a diferença é a santidade, o temor a Deus. Uma igreja pura, zelosa de boas obras, aleluia, está a ser preparado. Um povo santo. O povo é zeloso, então os zelosos adoradores, que foi prometido que serão levantados da além dos rios da Etiópia. Os zelosos adoradores, então os verdadeiros adoradores, que vão adorar o Pai em espírito, em verdade, que amam a verdade, a palavra, vivem a verdade, amam a Deus, amam o próximo, homens santos, mulheres santas, uma igreja santa, isso que vai fazer a diferença. Não é poder, não. O poder faz parte da manifestação do reino. Mas primeiro justiça, depois paz, alegria no Espírito Santo. Depois é que vem o poder. Vocês não têm paz. E assim vão buscar a paz nos entretenimentos, no álcool. Seus beberrões. Alcoólatras, prostitutos. Buscam nas coisas deste mundo a paz. E vocês não encontraram a paz. Não é possível. A paz só está em Jesus Cristo. No reino de Deus. A paz de Jesus que excede todo entendimento. Eu posso vos dar essa paz. Eu tenho essa paz. Ele me enviou e ele me disse, vai. Bem-aventurados são, aleluia, os pacificadores. Ouviu? Sim. Quem são os pacificadores? Os que levam as boas novas. Os que trazem as boas novas. Os que levam o evangelho. Que tem os pés formosos. Proclamando as boas novas sobre os montes. Aleluia, a trombeta da verdade, para pacificar os espíritos, trazer a paz nas almas. Aleluia. Ouviu? Pacificadores. Não é esse como vocês pensam, como Maître Bey, e vocês lhe chamaram bem-aventurado. Não. Trazem a mensagem da paz, o evangelho de paz. Ok? Você que está doente, põe a mão no lugar de enfermidade, porquanto não há correspondência entre vocês e eu. Vocês me ouvem e eu não vos ouço, nem vos vejo através das vossas mensagens. Então não adianta fazer pedido aí. Não adianta. Creia somente. Estás doente? Põe a mão no lugar de enfermidade. Você que tem depressão. Tem muitas madres com depressão que estão entrando para serem libertas da depressão, insônia. Você que tem depressão, madre, ou padre, ou pastor. Como você está a lhes julgar e ainda está a lhes curar? Por isso é julgamento, não é condenação. Serão condenados se eles continuarem a refutar a verdade. Aliás, Jesus disse que as migalhas são atiradas para os cachorros, o pão para os filhos. Ok? Saiba disso. Como assim? Sim. Aleluia. Põe a mão no lugar da enfermidade. Doente
Lembra-te que o Emanuel, Jesus de Nazaré, carregou sobre si as tuas enfermidades. Lembra-te que ele foi ferido pelas tuas transgressões. Lembra-te que pelas suas feridas tu foste curado. Como está escrito, e ele enviou sua palavra, e sua palavra os curou. Então, eu envio a minha palavra, senão pela minha palavra. Pela minha palavra, seja curado agora. Alguém disse, como assim? Tua, vais ver, seja curado. A eficiência do poder faz a diferença, demonstrando o Espírito e o poder. Receba a cura agora em nome de Jesus Cristo. Câncer sai, o cego começa a ver, o surdo começa a ouvir, o mudo começa a falar, o paralítico levanta-te e anda, canceroso receba a cura, diabetes, depressão, pressão alta, você que tem respiração ofegante, gripe, tosse, desaparece, irritação na garganta, pulmões comprometidos, voltem a funcionar, órgãos comprometidos, voltem a funcionar, receba a cura, receba o livramento, a libertação dos vícios. Há dias foi liberta uma lésbica, glória a Jesus Cristo, que correu até nós, viu? Você que conhece alguém, lhe manda um link para entrar no Zoom, ou mesmo aqui, ele vai ser liberto. Você tem um homossexual aí que está nos acompanhando, ou uma lésbica, você está livre. Você vai casar, você vai ser mãe de filhos, pai de filhos. Agora o espírito do lesbianismo, homossexualismo saia em nome de Jesus. O espírito de idolatria sai, depressão sai, ansiedade sai, insônia sai, dores. Vai embora porque ele carregou as nossas dores também. Oh, aleluia! O povo que escapou da espada achou graça no deserto. Recebam em nome de Jesus, a paz de Jesus. Experimentam o refrigério, o gozo do alto. Recebam essa manifestação do reino de Deus, as virtudes vindouras. Receba em nome de Jesus a paz, que excede o entendimento, a paz de Jesus Cristo. Receba o livramento. Recebe você que está a interceder por um ente querido que não está na live a me ouvir, mas que ele está doente, ou então a passar por uma situação. Eu envio a palavra, a mesma palavra que está a curar você que me ouve, é a mesma palavra que está a curar e libertar essa pessoa a quem você está a interceder. Seja livre, seja liberto, seja curado, seja restaurado. Mas o Senhor não veio somente para vos curar, mas também veio para vos abençoar com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pois a sua bênção, como está escrito nos livros, ou então no Espírito Santo, através de Paulo, que a bênção do Evangelho é plena, pois poderoso é Deus para vos conceder, para vos abençoar, para vos dar muito mais do que vocês pedem ou pensam. Até o que você não pediu, o que você não pensou, porque o Espírito do Senhor, ele tem intercedido por vocês com gemidos inexprimíveis, pois vocês não sabeis pedir como convém, e receba agora, alguém está a interceder por ti, receba em nome de Jesus Cristo, sejam abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nosso Salvador, aleluia e amém, até o dia da nossa morte, amém. Você que foi curado, alguém vai mandar o teu testemunho aqui no meu WhatsApp, só para estimular, não a minha fé. A minha fé já não é um dia assim, mas agora a minha fé já não é estimulada por nenhum testemunho, porque eu alcancei a unidade da fé. E acabou vendo, ouvindo, não ouvindo, acontecendo, não acontecendo, eu sou imbatível. Mas uns, não é que você deve crer vendo, não, mas que a fé precisa ser estimulada com a palavra de Deus, e pelas obras que o Senhor vai fazendo na terra. Aleluia! Eles não vos falaram disso porque eles também são ignorantes no tocante às coisas do reino. Aleluia! Eu estudei na Universidade do Céu. Eles estudaram nas universidades teológicas. E eu faço a diferença. É muito cubatão. Glória a Jesus Cristo. Mandem os vossos testemunhos agora. Falem não somente o que Deus fez agora, o que ele já fez, aleluia, e você nunca o testemunhaste no meio da congregação. Isto é forma de louvar, isso é glorificar. Glória a Jesus Cristo, aquilo que Deus está a fazer, e muitos, como eu, louvamos e glorificamos por aquelas coisas que o Senhor ainda nem fez e vai fazer.
Como eu estou a adorar e glorificar a Deus pelo grande avivamento de 2029. Obrigado, Jesus Cristo, porque vai haver festa dos tabernáculos. Sim, a última festa judaica que era simbólica, que vai se manifestar no meio da sua igreja, a glória da terceira casa, que será maior que da primeira. Aleluia! Verdadeiramente, o tempo está cumprido, pois o reino de Deus se manifestou na terra, com muito poder e glória. Aleluia!